Eu coordeno a equipe médica da UPA Jaguaré e da Unidade Respiratória de Fraternidade. Sou diretora mesmo da UPA Jaguaré e sou plantonista das duas unidades. Ok. Doutora, o que a senhora pode me relatar desses últimos dias que a gente está vivendo? Inclusive, a gente divulgou recentemente um vídeo da UPA Jaguaré, muito lotada com os pacientes, né? O que a senhora tá vivendo nesses últimos dias? As equipes da senhora, sob sua coordenação, estão encontrando por conta do aumento dos casos da Covid-19, doutora? Olha, o que eu posso relatar é que eu sempre estive, desde o primeiro dia que começou essa pandemia, eu estive na frente, participando tanto de toda a parte estrutural ali que a gente começou a montar e tudo mais. E eu ainda não tinha visto uma situação tão grave como agora. A gente está numa situação, assim, de extremos. Nós estamos com todas as nossas equipes empenhadas, mas o desgaste físico e emocional que as nossas equipes estão sendo gigantescos, porque nós estamos fazendo nossas unidades lotadas. O perfil do paciente de agora é diferente do perfil do começo da pandemia. No começo da pandemia, a gente tinha muito idoso, paciente com muita comorbidade. Os jovens, geralmente, eram somente pacientes muito obesos. Agora, não. Agora a gente tem faixa etária de 30, 40, 50, 60 anos, pacientes sem comorbidades, ou às vezes uma comorbidade ou outra leve, por exemplo, hipertenso, sabe? Não é mais o quadro do paciente que a gente via antes. Então a gente está tendo óbito de pacientes jovens, o que mexe com toda uma estrutura da minha equipe. Está tendo muitos óbitos, infelizmente. E o paciente que anteriormente, rapidamente, ele saía da unidade, está ficando muito tempo conosco, exatamente porque os hospitais não têm mais vaga, né? Então a gente acaba seguindo com esse paciente por muitos dias na unidade, porque não tem a vaga hospitalar. Que é a UTI, doutora? Desculpa? Que é a UTI, não a UTI disponível na rede. Não, as nossas unidades todas se tornaram UTIs, né? A Sim. gente, hoje na Jaguaré, temos 28 pacientes em respiradores, temos 28 respiradores na unidade, 30 na verdade, mais os Trilogies, que são respiradores para BIPAP e essas outras estruturas que auxiliam também aí na parte respiratória, mas nós temos 30 leitos de UTI dentro da Jaguaré. E temos mais 20 leitos de UTI no Fraternidade e 20 leitos de UTI no Santo Antônio. Então, nós estamos com uma estrutura formada de UTI. Só que a ideia das nossas unidades não era seguir com o tratamento do paciente até o final. Seria receber esse paciente, estabilizar ele, ter todo o tratamento adequado. Os mesmos tratamentos que temos nas UTIs, nós temos na nossa. Então, a gente mantém o paciente esperando a vaga hospitalar. Sair na vaga hospitalar, o paciente vai para o hospital e assim nós conseguimos receber novos pacientes, entendeu? Essa seria a função da unidade. Mas atualmente não está tendo vaga hospitalar, então o paciente acaba ficando conosco por longo período de tempo. O que não Isso era nós comum. estamos falando de quanto tempo, doutora? Nós temos pessoas internadas já esperando essa transição para os hospitais. Por quanto tempo eles costumam permanecer? Olha, temos pacientes chegando a 30 dias. 30 dias? O ideal seria passar conosco alguns dias, né? Só que o hospital não tem vaga. Então, acaba que o paciente chega e vai postergando essa remoção do paciente, exatamente porque não tem a vaga, e acaba que fica ali por um período muito maior do que o esperado. Sim. Doutora, e o que a senhora, nesses últimos dias, nessa nova realidade, né, nessa nova pandemia, conforme até o secretário de Desenvolvimento Regional, Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, citou em entrevista para nós nesse nosso final de semana, o que que é o que mudou assim no cotidiano dos médicos, dos profissionais? Já estava difícil no período inicial. Agora, há esgotamento. O que a senhora acha qual que é a maior dificuldade que vocês que estão na linha de frente enfrentam neste momento? É muita pressão, né? Você pensa, você tem uma equipe que tem uma pressão de pacientes graves constantemente. Morte,
família. Então, assim, acaba que o desgaste emocional da equipe é gigantesco. Além disso, o desgaste físico. Por quê? Porque quando você tem um fluxo maior de pacientes, a gente vai disponibilizando maior quantidade de carga horária para ser coberta. E os plantonistas, para auxiliarem, eles não são obrigados a cobrirem carga horária a mais do que eles querem, entendeu? Mas eles Sim. estão dedicados. Então, assim, por exemplo, eu sou a pessoa responsável por cobrir essas escalas. Eu falo com o colega, olha, você consegue ajudar hoje? Eles têm mais pacientes. O colega, não, eu fico. Então, acaba que o desgaste físico e emocional da equipe está muito grande. Qual que é a carga horária, doutora, de trabalho? Isso daí é muito flexível, né? A gente tem plantonistas com carga horária variada, porque tem plantonistas que trabalham só na rede, tem plantonistas que trabalham fora da rede, então acaba dividindo a carga horária nossa com outros serviços. Mas Né? assim, normalmente ele faria um plantão, né, não sei, são 12 horas o plantão? Os plantões são de 12 horas, o ideal aí seria em torno de 24 a 36 horas por semana. Tem plantonistas fazendo mais do que isso para auxiliar, e exatamente devido à nossa situação. Precisa auxiliar, assim, eles acabam disponibilizando mais da sua situação para poder ajudar o nosso atual momento. Então, Sim. assim, as equipes estão desgastadas emocionalmente, principalmente emocionalmente dizendo, e fisicamente. E houve alguém que já precisou de algum suporte, auxílio psicológico, doutora, nessa Sim, questão? desde o começo, assim, logo depois que começou as coisas a ficarem um pouco mais intensas, vamos dizer lá da primeira onda, a prefeitura disponibilizou na rede atendimento psiquiátrico e psicológico para as equipes. Tive vários colegas indo participando disso, vários. Se não posso te dizer, e a metade dos meus colegas já tiveram nesse suporte que a prefeitura deu para gente. O que foi muito bom, né? Porque é aquilo que eu te falo. Lidar com a morte não é fácil. Lidar com a morte todos os dias, mais difícil ainda, que é o que está acontecendo. Qual que foi o momento mais difícil que a senhora vivenciou nesse ano de pandemia, doutora? O que marcou a senhora para sempre na vida da senhora? Que a senhora fala, olha, isso realmente eu não deveria estar vivendo esse momento. Agora, o momento de agora é um momento que eu acho que está marcando todo mundo. Porque nós estamos em uma constância de pacientes graves todos os dias. Eu recebo ligação e contato de pacientes graves precisando de leitos hospitalares, a gente correndo atrás, manipula um paciente para um lado, para o outro, para poder assumir esse paciente para nós. Então, assim, este momento de agora é um momento que está mais intenso na minha vida, que eu posso dizer profissionalmente dizendo. E acredito que de uma forma geral, porque eu converso com os colegas. Todo mundo está assim numa situação. Outro dia eu ouvi um colega que tem 40 anos de profissão que disse, eu nunca pensei que eu viveria isso que eu estou vivendo agora. O que a senhora vivenciou na prática, algum procedimento, alguma coisa que a senhora, algum paciente, alguma situação ali com o paciente que a senhora, que marcou também? A senhora viu a pessoa faltando ar? O que a senhora visualizou nesse sentido? Já acontecemos, assim, isso não foi somente uma vez, mas é muito ruim quando porque sempre quando o paciente está consciente, que a gente vai precisar entubar o paciente, a gente conversa com o paciente, olha, nós vamos precisar fazer isso, nós vamos precisar manter você dessa determinada forma para auxiliar o seu pulmão, para poder parar mais fácil. Então, nós vamos precisar fazer esse procedimento. E a população, de uma forma geral, já está entendendo que é tudo, né? Que está entubado. Então, assim, já vi paciente chorando nesse momento, mas o que mais marca é a hora que o paciente pede, tipo, mesmo que é muita falta de ar, né? A gente diz que o paciente de Covid é um peixe fora d'água. Então, assim, o paciente com todo o sofrimento já me aconteceu e foi um marco, inclusive um paciente jovem para mim, que me disse, olha, doutora, me volta, não me deixa morrer, não. E esse tipo de coisa, quando você vê o paciente depois que você passou do procedimento e que a medicina ela chega no limite dela, chega uma hora que você não tem mais o que fazer. E nesse momento,
você não conseguindo reverter essa situação e você perder esse paciente, isso é um trauma. Infelizmente, especificamente já me aconteceu com o paciente jovem, mas já me aconteceu com outros pacientes, mas este caso me marcou muito. Porque tem hora que você não consegue alcançar mais. A medicina ela tem um limite. Se você vê o paciente evoluindo mal, você tem todas as medidas que poderiam fazer, esse paciente pediu para você voltar a ele, para você acordar ele novamente, tipo, me salva, mas você não dá conta. Isso é um trauma, eu diria. É algo muito difícil de lidar. Mas é algo que, infelizmente, a gente está precisando. Doutora, as pessoas que não acreditam na pandemia, né, que tratam a pandemia como uma coisa, acaba politizando o que está acontecendo, continuam, inclusive, vivendo uma vida praticamente normal, sem máscara, né? Qual o recado que o senhor poderia passar para essas pessoas? Olha, infelizmente, eu tenho muitos pacientes em situações graves que tiveram essa credibilidade, essa crença. Infelizmente. Eu já ouvi de um paciente específico durante o tratamento que falou assim, com todas as letras, como eu fui besta, entendeu? Assim, um termo mais genérico dizendo. O que eu poderia dizer é que, para que a população não esperasse estar numa situação ruim de sobrevida para começar a acreditar. Porque é impossível não acreditar na pandemia vivendo o que nós estamos vivendo. Eu não tenho um profissional de saúde, de todos os profissionais da rede que nós trabalhamos, de médicos são mais de 100. De todos os profissionais da rede, eu não tenho um que não acredite. Então, assim, eu peço à população que não deixe para acreditar na pandemia dentro das nossas unidades. Nós não queremos seja crédulo ou incrédulo na pandemia, nós não queremos o paciente conosco. Então, nós não queremos que ele acredite somente neste momento. Sim. Doutor, e há esperança? A senhora acredita em dias melhores? Quando que nós devemos sair desse momento mais difícil? Olha, a previsão, tanto a matemática, né, digamos, os estudos colocam esse mês de março inteiro, não vai ser algo favorável, né? Mas a gente espera que com o lockdown, com essa medida um pouco mais restritiva, a gente consiga pelo menos controlar os leitos. Porque se a gente der uma controlada na quantidade de pacientes novos, a gente consegue cuidar do que já temos, ao ponto de esvaziar um pouco as unidades para que a gente possa receber novos pacientes. Então, nós profissionais da saúde, posso dizer, 100%, digamos, se não for 100%, 99%, todos está pondo fé que com esse momento aí um pouco mais restritivo, a gente respire, dê um pouco de ar para a saúde pública de Rio Preto, para que nós possamos voltar a receber pacientes novamente numa quantidade que o sistema não fique sobrecarregado. Sim. E não há vagas, né, doutor? O paciente que chega doente hoje na unidade, lógico que ele vem de outras, ele vem um pouco antes, né? Ele vem procurando hospitais. O que acontece com esse paciente que não há vaga para ele, doutora? Olha, a realidade que a gente está vivendo está sendo tempo. O que eu vivo pedindo para os meus plantonistas é assim, vamos ganhar 12 horas. Porque talvez em 12 horas algo aconteça, saia uma vaga no hospital, o paciente começa a apresentar melhor, eu posso tirar a possibilidade de entubar dele. A gente está vivendo com horas. Nós estamos assim, vamos ganhar 6 horas, vamos ganhar 12 horas para poder receber esse novo paciente. Mas mesmo assim estamos com fila, mesmo assim o atendimento, principalmente da porta, está atrasado. Por quê? Porque o fluxo está muito maior do que o que se daria para prever. Entendeu? Eu digo assim, o nosso serviço, ele se preparou para receber uma nova onda. Mas ao invés de vir uma onda, vem um tsunami. Entendeu? Então, assim, nós estamos sobrecarregados, o sistema está sobrecarregado, não está tendo leito para novos pacientes. E esse paciente que chega, ele acaba tendo que aguardar a vaga dele. Então, assim, o Covid por si só, ele já tem uma mortalidade, né?
Sim. Quando você trabalha essa mortalidade em cima de um sistema sobrecarregado, se torna mais perigoso ainda. Então, é importante a pessoa entender que se tem uma hora péssima para pegar Covid, seria agora. Se tem uma hora, seria... Qualquer momento é péssimo pegar Covid, mas se tem um momento que a pessoa tem que se cuidar, tem que tomar cuidado para não se contaminar, seria agora. Porque em outro determinado momento, nós teríamos toda uma equipe com um serviço tranquilo para estar atendendo ele. Neste momento, não. Neste momento, a gente está com um serviço extremamente sobrecarregado, as equipes dedicadas. Olha, se tem uma coisa que eu admiro da minha equipe é a dedicação. As equipes dedicadas, mas cansadas. Então, essa hora, mais do que nunca, a população precisa tomar medidas de contenção do vírus, precisa tomar as medidas que se protejam da contaminação. Ok, tá certo. Doutora, olha, eu agradeço, Merab, né? Eu agradeço muito a senhora pelo depoimento. Doutora, e nós vamos, na medida do possível, aproveitar as entrevistas em podcast, tá? Então, vai sair ali a entrevista, a gente grava todas as entrevistas justamente para poder reproduzir na íntegra, porque às vezes o papel é muito frio e a pessoa ouvindo o recado, a senhora falou algumas coisas muito pesadas que a gente acredita que possam, de alguma forma, contribuir para essas pessoas, né? Porque a gente ouve relatos de mortes aí de pessoas conhecidas muito perto, né, doutora? Não tem mais ninguém. Você não tem ninguém que não conheça alguém que já tenha Covid, né? Não sei se a senhora já teve Covid já ou não. Impossível não ter pego, né? Nosso convívio ali é todos os dias. Nós temos todos digamos, temos todos os equipamentos adequados. Você tem seu capote, máscara, gorro, mas é muito contato. Eu estou todos os dias, sem exceção, em contato com paciente grave de Covid. Nesse período, então, segunda a segunda. Então, assim, é impossível. Eu peguei, meu marido que também é médico, que trabalha na rede, pegou também, então... E os funcionários, algum funcionário da senhora ainda não pegou? Algum membro da equipe ainda não pegou? Sim, temos. Temos membros... Mas é exceção. São exceções. Boa parte da equipe se contaminou, mas alguns profissionais, eu posso dizer da equipe médica, alguns profissionais não se contaminaram. A gente até brinca, tipo, nossa, mas como, né? Porque é tanto contato, né? Sim. Mas alguns não se contaminaram. Se Deus abençoar, vão continuar assim.